Olá, boa tarde, minha gente. No ar mais um Galácticos na TV, nesta terça-feira, 27 de junho de 2017. E conosco, todos os destaques, a sua participação aqui no Facebook, também no nosso programa do YouTube, você assiste a esse programa de hoje. Daqui a pouco vamos falar, claro, do Clássico Bavi, que ainda é domingo, mas tem muita coisa, projeções, classificação. O Vitória contratando, o Bahia nem tanto, também está de olho no mercado. Já já a gente tem estatísticas. Olha, o Bahia dos próximos 9 jogos que restam para acabar o turno, porque a gente fala, o campeonato começou agora. Faltam 9 jogos para acabar o primeiro turno, ou seja, menos da metade do que já jogou. Ou seja, na verdade, o que o Bahia tem pela frente é 7 clubes que estão na segunda parte da tabela. Então o Bahia jogou 10, falta jogar mais 9. Então falta metade do campeonato, se encerra daqui a 9 rodadas. No Vitória, o Wallace tem um colombiano e a polêmica sobre Carlos Eduardo, hein? Vazou um áudio do departamento médico do Vitória e Anderson Matos tem detalhes daqui a pouco aqui no nosso programa. O boicote dos clubes pernambucanos não vai contar com o apoio do Bahia, que já está na Copa do Brasil nas oitavas do ano que vem por ter sido campeão do Nordeste desse ano. Bahia não vai sair da Liga, pelo menos é a última informação que temos. O Vitória precisa negociar, porque o presidente diz que a cota está pequena, que não ganha muito dinheiro e pode entrar junto com os pernambucanos. Vamos saber o que é que vai dar isso aí. Os participantes do programa de hoje estão aqui, Anderson Matos, Nilson Luiz. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Márcio, Nilson e você, internauta. O Vitória, dia do Vitória hoje foi movimentado, né? O goleiro Kaique foi para o Sub-20, foi, diria, rebaixado para o Sub-20, do profissional para o Sub-20. O Carlos Eduardo, tem um áudio, inclusive, que a gente vai ouvir, do doutor Gilson Meirelles, que é o diretor médico do Vitória hoje. Ele meio que reprovando o atleta, não clinicamente, mas é a opinião dele, né? E a gente vai escutar aí, falando que inclusive o jogador pode estourar o joelho a qualquer momento. Daqui a pouco a gente ouve e, claro, falar um pouco sobre o novo atacante do Vitória, que será anunciado ainda nessa semana, o Santiago Trellis, colombiano, Márcio. Um abraço, Márcio, um abraço, Anderson, um abraço você, amigo internauta. Começa hoje a semana do Bavi para o Esporte Clube Bahia. Treinamento à tarde no Fazendão e a preocupação do departamento jurídico do clube é com o julgamento do volante Edson, que pode pegar aí de 6 a 12 jogos. O julgamento vai acontecer nesta quarta-feira, lá no Rio de Janeiro, e o Bahia apreensivo com esse resultado. A tendência é que o Edson seja punido e não jogue também contra o Vitória. Olha, o Carlos André Pereira está em Sara, em Santa Catarina, vendo o programa aqui. Muito obrigado, viu, Carlos André? Obrigado, você está sempre participando e está em Santa Catarina. O Matheus Soares, daqui o Anderson Matos, vários nomes de jogadores. O zagueiro Eraso, o meio-campo Marquinhos Gabriel, o atacante Chaves, todos esses não seriam uma boa para Vitória? Se você disser aqui, ô Matheus, tem vários outros nomes. Agora, seriam bons por Vitória? Eu acho que até que sim. Agora vai trazer como? O Corinthians vai liberar Marquinhos Gabriel? Como é que traz o jogador? Eu, Anderson, não entendo muito. O torcedor indica bons nomes. Pode indicar outros nomes aí agora. A direção vai trazer quem? Como? O clube vai liberar? Anderson Matos. Marquinhos Gabriel não quer sair do Corinthians. O próprio jogador falou isso na zona mista, no jogo entre Corinthians e Vitória, que ele entrou, deu passe, depois voltou a ser titular, não vai sair. São boas indicações, mas depois do anúncio aí do Wallace e do jogador Santiago Trellis também, o clube só vai anunciar mais um atleta, que é um meia. E mais à frente, talvez um lateral direito. Ô Anderson Matos, daqui a pouco você fala sobre essa confusão do Carlos Eduardo, mas agora o torcedor aqui está acreditando que o Bahia vai ganhar o jogo domingo. Nilson Luiz, o Lucas Fonseca, que protagonizou cena de teatro, né? Tem vários memes hoje, são os melhores, né? Tem todo tipo de meme que eu queria colocar aqui, mas aí a gente vai fazer o programa muito engraçado e pouco produtivo, por isso que a gente vai colocar. Eu soube que a direção do Bahia proibiu o jogador de dar entrevista. Atitude correta se fez isso. Preservar o atleta, né? E o clube também. As brincadeiras na internet se multiplicam a cada dia com o desgaste, né? Aquela simulação do Lucas Fonseca. E durante a semana ele não vai conceder nenhuma entrevista até o Bavi desse domingo. Para mim também é atitude acertada do departamento de imprensa do Bahia. Não tem muito nem o que falar, né? Vai falar o quê? Não, simulei, pegou e tal. Não tem muito o que falar, porque essa é a segunda cena dele que vai em nível nacional. Outra ele falou que o Canuto estava fedendo, alguma coisa assim, com mau hálito. E aí a gente mostrou ontem aqui essa outra cena também, tá bom? Beleza, o René Júnior volta. Volta o René Júnior. O Edson, independente do julgamento de amanhã, vai continuar de fora, porque ele tem um problema no joelho. A previsão
será contra o Fluminense se não for punido. Regis vai ficar à disposição, já está à disposição. Vamos ver como é que vai montar o time. Agora, na zaga, vai jogar o Thiago e mais um. Lucas Fonseca foi expulso. Aí ele pode manter o Becão, o Jorginho, porque na era Jorginho é o Becão que joga, o Éder é reserva. Mas existe uma corrente dentro do clube, Márcio, de indicação do Éder. Né? O Jorginho está um pouco, não digo pressionado, mas ele está olhando a situação do Éder com carinho. O Nilton Júnior, que participa diariamente aqui do programa, indica o Zé Carlos, aquele Zé do Gol, para o Bahia, já que o Bahia alega que não tem dinheiro. Né? Nem o Bahia, eu não vi em nenhum momento a diretoria do Bahia dizer que não tem dinheiro. O que a gente tem visto é o próprio Conselho Deliberativo, dentro das reuniões, e o próprio Marcelo Barros, que é administrativo financeiro, informar isso, que o clube tem pouco dinheiro, quase nenhum, tanto que iria tomar um empréstimo, mas a gente não vê ou ouve o presidente do clube, Marcelo Santana, falar que não tem dinheiro. Mas isso já é ponto pacífico para a torcida. Todo mundo está vendo que as contratações são de clubes que não têm dinheiro para contratar. Eu acompanhei a entrevista, Márcio, do Diego Serri, gestor de futebol do Bahia, dizendo a mesma coisa, que o clube não tem dinheiro para fazer grandes contratações. O Bahia está fazendo contratações pontuais. Em relação ao Zé Carlos, está no CRB, é titular, o Neto Baiano é reserva lá no CRB. Não sei se o Bahia busca um jogador com a idade de 34, 35 anos, não sei. Tá certo. Anderson Matos, muita gente aqui protestando com relação à situação de Kaique. Você veio com a notícia mais cedo, o jogador foi rebaixado para o Sub-20. Pense bem, um goleiro que recentemente teve proposta para sair do Vitória, sendo comprado por algum clube e não foi vendido. O Vitória não aceitou. E de repente coloca no Sub-20, vai desvalorizar o atleta, Anderson? Vai, com certeza, desvalorizar o jogador. Por mais que para ele fisicamente seja bom fazer jogos no Sub-20 para pegar ritmo de jogo, etc., já que não vem jogando, só fica no banco de reservas, é ruim para o atleta que tem um mercado lá fora. Foi convocado várias vezes para a seleção Sub-20, mesmo tendo uma idade inferior, né, ao normal, que é 20 anos. Com 17, 18 ele já ia para Sub-20 pela sua qualidade. Entrou em 5 partidas esse ano, só sofreu 2 gols. Não precisa mais mostrar para ninguém que merece, né, Márcio, uma vaga na equipe titular. E com a má fase do Fernando Miguel, seria melhor que o Kaique fosse titular, né? Botar ele ali um jogo ou outro, deixar o Fernando sentado no banco em uma partida ou outra para ver, equiparar forças. Kaique será desvalorizado. E digo uma coisa a você, o jogador não tem a perder não, porque está novo, o contrato dele acaba... salvo engano, em agosto do ano que vem, é isso, agosto do ano que vem acaba o contrato dele, fevereiro ele pode assinar um pré-contrato, e aí ganha o dinheirinho dele, o empresário mais ainda, e o Vitória não ganha nada. Sai de graça. Sai de graça. Acho que o Vitória deve saber o que está fazendo, né? Eu acho difícil. O Ricardinho da Bahia News está dizendo que tem que mandar Lucas Fonseca embora, diz que é um palhaço. Mandar embora não tem como, né? Pode punir, multar, mas nem isso o Bahia fez ou divulgou que fez. Se fez, foi internamente. Agora, aquela situação que ele protagonizou e prejudicou o Bahia contra o Flamengo e depois pediu desculpa, e que nada adianta desculpa, é digna de uma punição de um atleta do clube profissional como é o Bahia. Ele foi advertido, né, pelo Departamento de Futebol do Bahia. Agora, é muito, viu, torcedor? Você mandar o jogador embora, rescindir o contrato, ter que gastar dinheiro para rescindir o contrato... por uma falha dessa, por uma simulação, eu acho muito pouco. Eu acho que você tem que punir o atleta, até financeiramente, para que ele possa voltar a jogar um bom futebol sem se preocupar com nada, porque ele estava muito tenso na partida diante do Flamengo. O Omar Santos até arrisca aqui um time, acho que o Bavi não dá, porque o Jackson não vai estar aqui pronto para jogar. Sim. Então ele coloca Jean, Eduardo, Thiago, Jackson, que não vai ser, e Armeiro, René Júnior, Juninho, Alione, Regis, Zé Rafael e Edgar Júnior. O Armeiro também não vai jogar. O titular com o Jorginho é o Matheus Reis. O Matheus Reis deverá continuar como titular do Bahia. Uma escalação do Armeiro para mim seria uma surpresa, mesmo porque o Armeiro voltou muito gordo da seleção colombiana, completamente fora de forma. E em relação à zaga, não será o Jackson. Vai ficar entre o Éder e o Rodrigo Becão. Certo. Anderson Matos, a gente vai mostrar agora imagens do protesto ontem no aeroporto na chegada da delegação do Vitória. Surtiu algum efeito esse protesto até agora? A direção do Vitória se pronunciou a respeito? Não, de forma alguma. E... hoje em dia, né, os jogadores de futebol, eles não aceitam mais esse tipo de coisa, não estão mais acostumados com isso. Antigamente você via muito essa situação, né, jogar pipoca, xingar no aeroporto. Hoje em dia a gente não vê mais. Eu gostei do protesto pacífico, não houve confusão, não houve agressão. É claro, ninguém quer ser tido como pipoqueiro, etc. O maior foi o Chiesa. Agora, Márcio, se teve alguma repercussão dentro do clube, não. Só se tiver comentário interno, etc.
Espero que mude aquela vontade, né, de jogar e que eles não queiram perder os jogos, é óbvio que ninguém quer perder, mas que dê um sangue a mais para não sofrer esse tipo de coisa novamente. O Diego RC, como ele se identifica, diz que se deram várias oportunidades a Paulinho e David, por que não dá também a Todinho? Então aí você fala daqui a pouco. Vamos lá, a gente tem aqui todos os vídeos, pode colocar no ar, por favor, os vídeos com os protestos da torcida, os imbatíveis e outros torcedores que estiveram no aeroporto. Bom, Anderson, é claro que o Bavi de domingo já tem essa pressão em cima da cabeça dos jogadores. Eu vi aí o pessoal falar de diretoria e tudo mais, só que domingo, se for um público considerável para o Barradão, e só pode torcedor do Vitória, porque é torcida única, se não ganhar o jogo do Bahia, a pressão vai aumentar. Não tenha dúvidas disso. E a semana começou ruim, né? Ontem, protesto no aeroporto. Hoje, diretor médico tem áudio vazado, onde não queria o Carlos Eduardo, né? De uma forma até ruim. Era uma coisa interna, mas vazou, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir isso aí. Semana do Vitória não começou nada boa. Certo. O Bruno Souza, para você, Nilson Luiz, pergunta aqui quanto ganha o Maicon Leite para não jogar. Isso vem desde o Guto Ferreira, desde a chegada do jogador. Sei que é a opção do técnico, diz ele aqui, o Bruno, mas devido aos treinos e tudo mais. Mas não é melhor emprestar ou tirar jogador? Hoje eu fui no programa da Band com a Juliana e disse, olha, estava lá o Rafa Machado e o Zé Carlos, que foi jogador do Bahia. E aí eu disse, olha, o problema do Maicon Leite, para mim, a visão que eu tenho de que não está lá dentro, aí você tem uma visão melhor do que a minha, Nilson, que está no dia a dia, é que o Maicon Leite tem algum problema extracampo. Pode ser físico, pode ser clínico ou de relacionamento. Porque, tecnicamente, não há o que se discutir o que ele já fez no futebol. Então, o Maicon Leite é um jogador de qualidade. Agora, não jogar, não ir para o banco, ser preterido por 2 treinadores seguidos, tem algo que a diretoria do Bahia deveria vir a público e explicar. Ele só foi titular contra o Vasco naquele jogo que antecedeu a final da Copa do Nordeste, jogou 45 minutos. Hoje ele está lesionado, tratando um problema na panturrilha, mas é um jogador que veio para o Bahia com as bênçãos da torcida, né? Pô, o Maicon Leite vai ajudar o Bahia. Esse é um jogador que vai jogar, vai vir para ajudar. E não aconteceu com o Guto e nem está acontecendo com o Jorginho. A faixa salarial do Maicon Leite era a faixa de R$100 mil, ou um pouquinho mais. Menos que isso ele não ganha, não. Um jogador caro para o clube, mas que precisa também, Márcio, de uma sequência de jogos para entrar em forma. O Maicon Leite não vai entrar em forma jogando 10 minutos hoje, 10 daqui aqui, nada disso. Tem que jogar. Mas eu também não vejo nesse momento o Maicon Leite jogando no Bahia. Tá certo. O Alessio está aqui de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, contrato uma mulher bonita para apresentar o programa junto com vocês. Vai arrebentar ainda mais a audiência. É uma ideia. Porque eu vejo aqui as pessoas, às vezes, dormindo na bancada, aqui do lado. Eu vejo. Agora há pouco mesmo, eu te mando uma pestaninha aqui. Agora mesmo vi. Ou seja, eu vou ter que contratar alguém para fazer sombra a vocês. Boa ideia, Nilson? Boa ideia, Anderson? Ótima ideia. Rapaz, eu sou bonito, precisa não. Fazer um concurso aqui, boa apresentadora, inclusive, né? Aí no Bocão News tem várias, não é isso? Tem vários repórteres maravilhosos aqui, tá certo? Obrigado, viu, Alessio? Obrigado por estar ouvindo a gente aí. Aproveita aí, Anderson, o Rubem Miranda está dizendo que o Kaique é melhor do que Fernando Miguel na opinião dele. Isso não é o que pensa o Petkovic, que está mandando em tudo lá. Não, não é o que pensa, até porque quando esteve como treinador, deixou o Fernando Miguel... E assim, eu não acho que o Kaique seja melhor que o Fernando. Agora,
Seria bom até pro jogador, pro Fernando Miguel, o Kaique ser titular na partida. E lhe digo por quê. Porque ele sairia um pouco da zona de conforto. Pelo que eu conheço o Fernando Miguel, ele é um jogador que se cobra bastante, né? Que é muito profissional, é extremamente profissional, mas tem errado, tem falhado em lances que não podem falhar. Ele pega as bolas difíceis e as fáceis não termina defendendo, e é crucial, né? E isso aconteceu no passado também. Então seria bom para ele, para sair um pouco da zona de conforto, Kaique pegar no gol uma vez, duas vezes, como aconteceu no Bahia no ano passado, que ele se machucou e Kaique entrou, foi bem, e quando ele voltou voando. Então isso seria bom para o clube e para o jogador também. O Vitória contrata algum goleiro? Porque o Mazinho Silva está dizendo, que história é essa que Felipe, que foi goleiro do Vitória, estaria voltando? Não existe isso. Sem chance. Não, Marcelo, eu dou até risada, porque não existe isso. O Vitória, neste momento, disse hoje, terça-feira, nesse exato horário, o Vitória não busca um goleiro. O Vitória vai anunciar o Wallace e apresentar junto com o Carlos Eduardo amanhã. A tendência é essa. Depois anuncia o Santiago Trellis, atacante colombiano, e mais um meia que a gente aguarda o nome do jogador aí. E talvez mais à frente um lateral direito. Se os planos mudaram, agora, depois que estou falando, tudo bem, mas até o momento é assim. Gildinei Gonçalves está no Polo Petroquímico de Camaçari, vendo o programa aqui ligado. Na opinião dele, é a melhor resenha do Brasil. Obrigado, viu, meu irmão? Não precisa tanto, mas tá beleza. A gente tá gostando do programa também. Perguntando, Somato, se o Wallace vai estar disponível pro Bavi. Vai estar? Não, com certeza não. Nem fisicamente, nem com a questão de documentos, né, no BID. Acho que o Wallace vai precisar de mais uns 2 jogos aí para voltar. Mais uns 15 dias para estar apto nesses 2 sentidos. O Thiago Silva, Nilson Luiz, diz aqui que o Bahia precisa de um centroavante urgente e de um lateral esquerdo também de forma emergencial. Olha, o lateral esquerdo poderia ser se aparecesse algum nome interessante, né? Mas tem um Armeiro, que muitos dos torcedores gostam do Armeiro, outros preferem o Matheus Reis, e um 9, claro, né? O Bahia precisa de um jogador de área, um jogador referência, o Bahia tem sentido falta desse jogador, o time toca muito a bola, mas não consegue infiltração, os jogadores tentam geralmente o arremate de longe, ou numa bola parada, toda bola parada o Bahia faz a jogada ensaiada, porque não tem um nome de referência. Eu acho que o Bahia precisa contratar. Deu mole, vacilou de não ter contratado assim que o Hernani se machucou há 2 meses atrás. Confiaram no Gustavo, né? Que é um jogador muito fraco tecnicamente. O Gustavo, Márcio, ele foi bem no Criciúma, em 32 jogos fez 19 gols, desses 19, 13 de cabeça. Mas aí o Corinthians cresceu o olho, contratou o atleta e lá também não empolgou. Veio para o Bahia, também andou fazendo uns golzinhos aí em equipes menores, no Bahia de Feira, né, no Campeonato Baiano, mas é um atleta que, para mim, também não vejo o Gustavo sendo titular do Bahia. Tá certo. Olha, eu não sei se no Bahia eles pensam dessa forma, que pegaram os melhores times agora e que vem uma sequência melhor, porque eu não vejo sequência no Brasileiro que você possa, mesmo que na teoria, afirmar que Bahia e Vitória vão vencer os jogos. Nilson Luiz, tem uma conta simples. O Bahia até agora pegou a maioria dos clubes, até os últimos jogos, teve 3 ou 4 que estão nos primeiros lugares. Não é isso? Os Corinthians. Bahia... Não, os 3 melhores ou os 4 melhores. Sim. Pegou os melhores. Pegou Corinthians, pegou Palmeiras, times que estão. Flamengo, que está agora na 3ª colocação. Só que agora, dos 9 jogos para encerrar o turno, ou seja, falta menos da metade para terminar o turno, então a gente tem 9 jogos, o Bahia já jogou 10. Tem aí 7 desses 9. O Bahia pega entre a 11ª e a 20ª colocação, ou seja, são clubes que estão abaixo da linha dos 10, certo? O Vitória é 18º, mas é um clássico, a gente não pode afirmar, e é dentro do Barradão. Então já há um mando de campo do Vitória que o Vitória tem se dado melhor no Barradão, nos Bavis. Fluminense hoje é 8º, estaria fora dessa questão do G10, né? Ponte Preta é 11ª, Avaí está no Z4, apesar de ter ganho ontem, e o Atlético Mineiro está na 14ª colocação, isso colocando os 5 próximos jogos. Será que a diretoria do Bahia pensa? Porque quando ganhou a Copa do Nordeste, eles achavam e fizeram uma campanha que era o melhor time do Brasil. Na verdade, eles foram o melhor do Nordeste, mesmo assim, só com 2 adversários competitivos, o Vitória e o Sport. O resto, pode esquecer, com todo respeito aos demais. Então, a diretoria acha que agora, nessa sequência, pode ganhar pontos e sair dessa zona incômoda que é o Z4? O Jorginho comentou isso na última coletiva, né? Que seria uma oportunidade agora do Bahia ter menos jogos durante a semana, né? Jogos só aos finais de semana, ter o time para preparar a equipe, ter os dias necessários para estudar e preparar a sua equipe.
E o Bahia deverá, Márcio, nessa sequência agora dos 9 jogos, 7 adversários estão na parte de trás da tabela. Nesses 10 jogos já feitos pelo Bahia, o Bahia pegou 8 clubes que estão na primeira fase, do primeiro ao 10º. Apenas Fluminense e Santos o Bahia não jogou ainda. Então o Bahia, teoricamente, torcedor, teoricamente, não é na prática, o Bahia vai ter jogos mais fáceis, na teoria, daqui até o final desse turno. Tá certo. Anderson Matos, a polêmica de hoje, fora o de Kaique que a gente já discutiu aqui, foi o áudio de um diretor médico do Vitória, do Dr. Gilson Meirelles, que fala sobre Carlos Eduardo. Em que contexto que ele fez as declarações, hein, Anderson? Foi um áudio vazado, Márcio, não dá para especificar onde, né? Em que ele meio que reprova a chegada do Carlos Eduardo. É uma opinião muito própria dele. No áudio ele mesmo diz que clinicamente o Carlos Eduardo estava tranquilo, que o doutor Wilson Vasconcelos fez os exames e deu tudo certo, tudo normal, né? Mas que na opinião dele não seria bom para o Vitória, pelo tempo que ele tem parado, etc. E o mais grave disso tudo, né, foi uma parte que ele disse que a qualquer momento o joelho do jogador pode estourar. Vamos ouvir? Vamos. Temos aí o áudio? Esse foi o áudio que vazou hoje, claro, numa conversa interna, mas que alguém publicou, colocou para alguém, o torcedor. E aí você sabe que áudio no WhatsApp, meu amigo, não fica para quem você manda, só fica no seu, se for o seu. Saiu do seu para o outro, esqueça que é um caminho sem volta. Vamos ouvir? Pois é, Paulinho, porque a questão é o seguinte, a perícia médica é a fotografia do momento. E realmente, nos exames físicos, nos testes físicos que a gente submeteu ele, que são protocolos inclusive preconizados pela CBF, ele não apresentou nenhuma limitação, certo? Não tem restrição para atividade em campo. Agora tem o risco aumentado, por isso que eu disse, quando você classifica como inapto, você está taxando ele como inativo, incapaz para atividade de campo. Se ele quiser, e assim for desejo do técnico, jogar daqui a uma semana, 10 dias, ele teria condições. Só que, como eu te falei, a ressalva, ele pode estourar o joelho a qualquer momento, numa probabilidade maior que um atleta comum. Eu também não traria. Mas se assim o fluxo e o risco, Petkovic, a diretoria de futebol, e o presidente quer assumir, o problema é deles, pô. Eu não traria. Eu não poderia superestimar ou falsear uma perícia. E ainda assim, quando você falou entre a gente, velho, é o Gilson médico também, eu não posso também mentir, calar minha própria consciência. Mesmo meu coração, né, meu sentimento, desejar por outro atleta. Seria leviano da minha parte dizer que o atleta é bichado quando não é. Entendeu? O Wilson lá fez os testes, o Wilson que é cirurgião de joelho, disse, velho, tá safo aqui. Falei com ele de novo, ele disse, tá safo, velho, vai jogar. Agora vai ser um Cleiton Xavier 2, eu acho que não vai render. Vai jogar, mas não vai produzir muita coisa, né? Tecnicamente, né? Na visão de Wilson. Como é Cleiton Xavier? Não frequenta o DM, mas não rende, né? Enfim, um abraço. Pois é. Anderson Matos, duas informações que para mim são graves. Primeiro, se o departamento médico diz que o cara não pode jogar em alto nível, você arrisca isso em troco de quê? Segundo, ele compara com o Cleiton Xavier, que ainda tem mais 2 anos e meio de contrato. Pois é. Como eu disse, é uma questão bem pessoal do torcedor Gilson Meirelles. Nessa parte, nesse sentido, que ele compara ao Cleiton Xavier. Por ele ser médico, doutor, ele consegue fazer uma comparação um pouco clínica também, né? O Cleiton Xavier, embora não apareça muito no DM, aliás, não foi em nenhum momento esse ano, diga-se de passagem, mesmo tendo uma grande sequência, ele disse que não vai render tecnicamente como o jogador, Cleiton Xavier, né? Falando do Carlos Eduardo. Então você vê que é bem uma questão de torcedor mesmo falando. Agora, não vai pegar bem, viu, Márcio? Aliás, não pegou, né? Eu não sei qual é a reação da diretoria do Vitória, que tem que colocar uma nota para explicar a situação, porque assumir esse risco, apesar de ser um torcedor, mas ele é médico do clube, diretor médico do clube. Então ele não está falando à toa, não está falando como torcedor. E falou, deve ter falado num grupo de pessoas ligadas ao Vitória, ou ao conselho, ou à própria diretoria, ou ao grupo de médicos, né? Tá certo. O Beto Cardoso Dourado é de Irecê, está dizendo que o pessoal lá desistiu para vir para o jogo do Vitória, porque eles falam que, em consequência dessa diretoria amadora, e fala fora Paulinho, Salino, Jefferson, fora Ramires, Bruno Ramires, quer dizer, Fred e outros mais. Então, eu acho que o público está esvaziado. O clássico está esvaziado, o público não me parece muito empolgado para ir para esse jogo. E só pode ir o público do Vitória, Anderson. Não tem empolgação nenhuma. Tá pensando isso hoje, Márcio. Lá em casa, escrevendo a matéria do Kaique, né? Falando, rapaz, quanta coisa na semana de Bavi.
torcedor sem empolgação nenhuma, a cidade se mobiliza, né, na semana do clássico, todo mundo só quer falar disso. E o único remédio para que a torcida do Vitória volte a ter um pouco de confiança, não tenha dúvidas, é ganhando o Bavi, e melhor que ganhando o Bavi, que ganhar o Bavi, ter uma sequência de triunfos, né? A gente não vê essa perspectiva, é difícil, mas futebol é futebol, né, meu irmão? E a esperança é a última que morre. Embora morra, a esperança é a última que morre. E eu sempre tenho dito que o fundo do poço ainda tem subsolo. Eles tenham cuidado com isso. Nilson, o Ortugamis Abreu Rocha está dizendo aqui o seguinte, que o Bahia ganhou a Copa do Nordeste porque o Vitória estava em crise e o Sport em declínio técnico. Abreu, eu não vou por essa linha. O fato é, o campeão do Nordeste é o Bahia. Daí a justificar que os outros estavam em crise é problema deles, não é nosso. Não é do Bahia, não é do Vitória, não é de ninguém. Quem não ganhou, que se vire agora para ganhar do ano que vem. Fato é que o Bahia entra na 18ª, na oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem, já com a cota de oitavas de final, ou seja, o Bahia vai ganhar muito mais de 3 milhões, por exemplo, para jogar uma fase da Copa do Brasil do ano que vem. Então, isso é o fato. Agora, o que a gente discutiu aqui, independente dos outros estarem mais fracos ou mais fortes, é que o Bahia pegou 2 times com um orçamento parecido. Sport e Vitória, com o orçamento do Bahia, são equiparados. Agora, o que eu acho que aconteceu, Nilson, é que a conquista da Copa do Nordeste colocou na diretoria do Bahia que era o time que dava para disputar o Brasileiro sem contratação. É verdade, Márcio. Ficou a expectativa de ser um time que vai brigar em cima. Eles falaram até em disputar Libertadores, né? Pontuação de pré-Libertadores. Mas o Bahia acabou dando, não digo mole, mas vacilou e não fazer as contratações necessárias já no final da Copa do Nordeste. Agora, para você, Ortugamis, né? Bahia ganhou em campo. Claro. Não tem nada que reclamar. O campeão Bahia ganhou dentro de campo, jogando bola. Agora, em relação ao brasileiro, precisa contratar sim. O Bahia está perdendo muito tempo sem as contratações necessárias. O Aleph Magalhães está aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, ligado no programa, que está assistindo todos os dias. Obrigado, viu, Aleph? O pessoal que está fora da Bahia assistindo a gente também aqui. Mico Cerqueira pergunta aqui, Anderson Matos, se o Gemerson não é melhor do que Iago. O Gemerson surgiu como um bom jogador, mas se apagou, né? Depois foram dizer que era o maior craque do Vitória, não fizeram muita propaganda. Não que ele seja jogador ruim, agora não rendeu mais. O Gemerson não entrou mais depois daquela partida contra o Corinthians, onde ele entrou, terminou não passando a bola, o Corinthians roubou, fez o contra-ataque e marcou o gol do triunfo. Depois dali ele não entrou mais, né? Aqui, aliás, isso é o mal do brasileiro, né? O cara falhou uma vez, detona ele. Digo da base, porque jogador que vem de fora joga mal 30 jogos e continua sendo titular, né? Vide alguns desse elenco do Vitória aí. O Santiago Treles é um colombiano e eu vi, não sei se é o do Bocão News ou do Galáctico, se é o mesmo, que estão publicados. Os melhores momentos é aquilo ali que eu vi. Os melhores momentos deles são aqueles. Porque se eu fizer o melhor momento dos babas que eu bato, eu vou pegar aqueles lances realmente que eu possa me destacar. Mas ele não teve nem essa preocupação. Ou seja, pode ser o melhor jogador do Vitória no Brasileiro, ser escolhido bola de ouro lá na Globo, do pessoal no final do ano. Agora, requisitos, pelo que eu vi, normal, jogador comum. Pois é, eu prefiro... Aliás, não. Eu ia dizer que eu prefiro o Chiesa, mas não. O Santiago Treles é um jogador que ainda precisa de adaptação, Márcio. Esses jogadores que vêm do futebol colombiano, chileno, por aí, precisa de adaptação aqui no futebol brasileiro. Espero que por ele ser centroavante, né, ele não precise disso. O Beltrán veio para cá, uma negação, né? E outros, né? Pineda, não sei o quê. Ramalho também, o jogador. Enfim, ele tem feito gols. Não aprende, né? Ele tem feito gols. Foram 17 jogos e 9 gols no Campeonato Colombiano, pelo Deportivo Pasto. Mas chegar aqui com a mesma coisa, vamos ver se vai marcar os gols necessários, né, Márcio? Eu acho esse negócio de adaptação, por exemplo, Gabriel Jesus, 19 anos de idade, chegou, saiu daqui, foi pro Manchester City, todo mundo, não, vamos esperar mais 6 meses. Primeiro jogo fez gol. Segundo jogo deu um passo, fez gol de novo. Foi anulado o gol, mas fez. Então esse negócio de adaptação aí, eu não vou muito com isso não. Mas eu concordo. Jogador ruim tem que adaptar mesmo. O craque não precisa. Agora jogador perna de pau, fica 6 meses, um ano, porque a bola pegou na perna direita, sentiu... Nada, isso aí é porque não tem qualidade. Quando não tem qualidade, olha, pra vaqueiro ruim não tem cavalo bom. Isso é uma frase de Amandão Carcará. Pra vaqueiro ruim não tem cavalo bom. Então tudo vai ser justificativa diferente. Olha,
tomei conhecimento que o Bahia não vai entrar no boicote dos clubes pernambucanos e da Federação Pernambucana contra a Liga do Nordeste. O Alex Portela está chegando do exterior, deve ter chegado ontem ou chega hoje, para avaliar essa situação. Mas o certo é que os clubes pernambucanos querem sair da Liga, desfiliar da Liga e criar uma outra competição. Como é que está a situação? Vocês dois aqui, a gente coloca junto para que vocês possam opinar. O Vitória já se posicionou oficialmente, o Bahia já se posicionou oficialmente. Eu soube que o Bahia não entra porque, inclusive, pode sofrer sanções da própria CBF. A competição Sim. não é da Liga, a competição não é das federações, a competição é da CBF hoje. A informação que tem é que o Bahia não vai participar dessa virada de mesa, né? Se podemos dizer assim. Os clubes pernambucanos, Márcio, eles querem a cota fixa, não querem cotas por fase. Existe agora uma pré-Copa do Nordeste, né, com 8 clubes. E o terceiro colocado lá vai jogar essa pré-Copa do Nordeste sem a garantia que vai entrar na competição e vai receber a cota. Então o que eles querem é preservar as cotas únicas, eles entrarem na competição já com a cota assegurada. E por isso é que eles querem essa virada de mesa, eles querem destituir a Copa do Nordeste, essa liga, e criar uma nova liga. A informação que tem é que o Bahia não vai participar. O Vitória vai? O Vitória não se pronunciou ainda sobre o assunto. Então a gente fica no aguardo, mas para saber, está naquela dúvida, né, se participa ou não. Vamos aguardar. Eu acho que não vai dar em nada e o Vitória vai terminar participando. Bom, pode não dar nada para os outros clubes, mas acho que os pernambucanos não tem muito requisito assim formal para sair da liga, não. Basta pedir desfiliação que não tem problema nenhum. O problema que eu acho é que os clubes querem virar mesa para ganhar mais dinheiro e aí é justo e tal. Por que aprovaram? E outra, você entra numa associação, numa liga, por exemplo, se você não aceita o resultado da maioria, ou seja, a maioria votou a favor desse formato. Os clubes que já estão nesse formato vão fazer o quê? Então, isso é um assunto que o Alex Portela chegando tem que se pronunciar, a CBF também. Mas é um fato Márcio, que eu queria registrar. Só um adendo, Márcio. Existe uma multa para deixar a liga, né? Pelo que eu soube, a multa é muito alta e o Alex Portela vai ter uma reunião na próxima semana com os clubes. Soube também que a Federação Pernambucana já convidou o CRB, já convidou o Ceará também para essa nova liga, mas até agora as informações são muito poucas ainda, poucas informações. Mas eles estão trabalhando sim para destituir a liga. Valeu. Inclusive o sorteio da Copa do Nordeste, que seria realizado agora essa semana, mudou para o dia 30 e ainda não há confirmação se será mesmo no dia 30, tá bom? Tem um ouvinte aqui perguntando, o Gleidson Silva, se o Wallace já está em Salvador. Já. O Wallace já está em Salvador. É isso, Anderson? Já está em Salvador. O Márcio tinha até um vídeo aí, mas coisa muito pessoal, dele, né? Valeu. Gente, olha, acabou o programa. A gente volta amanhã às 3 em ponto. Eu vou passar esses dias fora de Salvador e só volto na segunda-feira. Mas o programa aqui, com certeza, vai ter sempre um convidado, vai ter sempre a participação de Nilson Luiz e de Anderson Matos. Eu volto na segunda. Boa tarde para vocês, Anderson e Nilson. Boa tarde, Nilson, Márcio, a você, internauta. Até à noite, às 20 horas. Grande abraço a todos. Carlos Gomes pergunta aqui, ou diz até, na verdade, não é uma pergunta, que Nilmar está livre. Quando for para Bahia e Vitória, ele vai cobrar o triplo do preço que cobraria para o time do Sul e Sudeste. Então, livre está. Está sem clube. Mas por que está sem clube? Já tem 2 anos que não joga em alto nível. Não estou nem criticando o jogador, porque eu sei que não joga. Que não joga. Não pisa em campo. Não pisa. Então, está livre por isso também, né? Tá bom? Valeu. Gente, um grande abraço a todos vocês. Uma boa semana, um grande clássico Bavi domingo para vocês, torcedores. E que a gente não fique nessa mesmice, porque eu não me recordo quando foi um Bavi na zona de rebaixamento. Triste para o futebol baiano a gente acreditar em dirigentes que só pensam que tem time grande e que, na verdade, tem 2 times que não valem o torcedor que tem. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, galera.